arrastar, procrastinar-se na caminhada. Isso, naturalmente, era utilizar-se de má fé, usar-se de forma desleal e desonesta. E hoje, a postura que se deve ter no processo é andar utilizando o princípio da boa fé, agir de forma leal e honesta. E se o juiz perceber que isso está acontecendo, ele vai reconhecer a litigância de má fé e deferir os pleitos que são utilizados contrários à boa fé, para que o processo então possa ser higienizado dessas condutas que não se admite mais. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé. Está o artigo 5º do novo CPC, significa de forma leal e honesta. O princípio da cooperação entre as partes para a efetividade. O novo legislador concita às partes que elas venham contribuir, colaborar entre si para que o processo chegue a um resultado efetivo, produtivo ao final, dizendo direito a quem detém, para que seja feita justiça. É muito comum durante o processo alguma das partes ocultar documentos, esconder provas, testemunhas, não ir às audiências, não levar as testemunhas. Isso é uma prática que nós vamos entender que está nesse contexto de má fé. As partes devem contribuir, cooperar, colaborar, disponibilizar meios de provas, documentos, provas que tiverem, comparecer às audiências, prestar o seu depoimento, juntar os documentos necessários. E assim nós vamos poder ter uma efetividade do processo. O processo produz um resultado útil afinal. Artigo 6. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, ou seja, alcançar a justiça, dizer o direito a cada um que é seu, e que seja efetiva, que produza resultado útil, necessário, e numa perspectiva de justiça, de dar a cada um que é seu. O princípio da paridade de tratamento. Esse princípio veio corrigir uma excrescência que nós tivemos lá no Código de 1939, que era o Código Liberal, em que as partes estavam livres, soltas, sem a proteção de paridade, de tratamento igualitário dentro do processo. Então, o juiz tinha uma intervenção mínima lá no Código de 1939, em que ele só era a boca da lei, só dizia o direito. Se você solta alguém mais poderoso com alguém mais frágil, nessa relação processual, a tendência é que o mais poderoso, e quando eu digo que mais poderoso, mais conhecedor, que detém mais força financeira para ter bons advogados, conhecimento, estrutura do processo, é decompor o outro mais fragilizado, que é o hipossuficiente, a parte mais frágil dessa relação. E o juiz deve ter o zelo de buscar manter essa paridade de tratamento no processo. Não só, às vezes, nomeando defensor dativo, porque em muitas comarcas do Brasil ainda temos defensoria pública, mas mais do que isso, oportunizando a manifestação de todas as partes, seja autor ou réu, em todos os momentos em que tiver juntada de um novo documento, em que é o momento de se produzir provas ou instruções, ou lá até mesmo na parte final de recurso. Oportunidade, sempre a mesma oportunidade, o mesmo momento de intervenção, a mesma natureza de intervenção às partes no processo. É isso que o legislador quer nesse artigo 7º do novo Código de Processo Civil, de paridade no tratamento. É assegurar às partes paridade no tratamento da relação ao exercício de direitos e faculdades processuais aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então coloca essa fiscalização diretamente na mão do juiz. O juiz, aquela outra parte é insuficiente. É a parte mais vulnerável, frágil nessa relação. Não tem advogado, não tem condição de produzir as provas. É preciso assegurar esse contraditório, essa participação efetiva da parte mais frágil para que a paridade de oportunidade de manifestação nas partes sejam asseguradas no processo. O fim social e bem comum no processo. O legislador veio buscar aqui uma principiologia que era circunscrita comumente à administração pública. Nós temos princípios peculiares da administração pública, como se busca
na atualidade para evitar gastos, prejuízos, como o princípio da efetividade, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade. E o legislador vai aí para se atingir o bem comum e o fim social do processo, que o juiz adote ou fiscalize ou resguarde no processo a eficiência, que as práticas utilizadas dentro do processo sejam eficientes. Nós estamos num momento de muitas regras que possam ser utilizadas por meios eletrônicos. Então, precisa saber se esses mecanismos eletrônicos utilizados para o processo sejam eficientes. Se a instrução que foi realizada também de forma presencial e não telepresencial cumpriu essa eficiência indispensável. Se as provas realizadas, a instrução que se teve no processo foi essencial para garantir essa eficiência que vai atender o fim social e o bem comum. E mais do que isso, fazer análise estrita, escorreita, a proporcionalidade e a razoabilidade. Será que dentro desse processo nós precisamos fazer essa perícia com tantos médicos, com essa estrutura toda, para se chegar ao fim útil do processo, a se fazer justiça, para atender o bem comum e o fim social? É isso que esse novo princípio pede ao legislador, que ele faça sintonia. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, a publicidade e a eficiência. Vejam bem que nós vamos fazer um diálogo com a principologia do direito administrativo, da administração pública, e trazer isso para o universo do processo novo que aí está. Porque isso foi muito bom. Isso foi muito bom lá dentro do universo administrativista, os processos administrativos e da administração pública de modo geral. E por que não adotar isso na nova dinâmica processual que estamos vivenciando? O princípio da fundamentação das decisões, como dissemos aos senhores, no Código de 1973, com a intervenção máxima do juiz, em muitas decisões, ele tinha discricionariedade de não fundamentar algumas decisões. Isso era muito temeroso. E nós observamos que muitos julgadores saíram da linha de buscar, de fundamentar as suas decisões. E hoje nós vamos observar que o novo Código de Processo Civil traz um princípio dizendo que todas as decisões de juízes e tribunais serão públicas e fundamentadas. É claro, fazendo observância às exceções necessárias. Nós vamos ter circunstâncias em que nem sempre essas decisões serão públicas, porque envolverão ações que tramitam sob o palio do segredo de justiça, ou com as exceções necessárias, mas a fundamentação para as decisões é sempre indispensável. Todas as decisões serão fundamentadas. Está no artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do poder serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Corrigimos o equívoco de dar uma margem de liberdade para o julgador, para os tribunais, como havia lá no Código de Processo Civil de 1973, com concentração e intervenção máxima que tinha uma certa discricionariedade. Agora tem de julgar, mas julgar com fundamento, decidir de forma fundamentada. É isso que precisamos no processo. E o caráter público, sempre que necessário, está lá, salvo as exceções impostas por lei. Princípio cronológico. Veja bem que a dinâmica do novo legislador processual é exatamente corrigir vícios, lacunas, buracos, que algumas partes se louvavam para o tráfico de influência, para a advocacia administrativa, para a procrastinação processual. E nessa caminhada não será mais possível. Por exemplo, o princípio da ordem cronológica. Os processos deverão ser julgados de acordo com a data de conclusão que chegará ao gabinete dos juízes, dos desembargadores e ministros. É claro que nós teremos ações que poderão superar essa ordem cronológica, e a lei já prevê essas exceções nas tutelas liminares, julgamento antecipado de méritos, e que justificarem superar essa ordem cronológica.
Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Então, há uma dinâmica aqui estabelecida que deve ser observada. O Estado Democrático de Direito, para a gente fechar aqui e lembrar de onde é que vem essa ideia. Nós vivemos com a nossa legislação e ordenamento jurídico no Brasil, de forma muito clara, estatuída de que vivemos sob o império das leis. Quem irá reger as nossas relações e o nosso convívio social são as leis que nós temos. É o ordenamento jurídico, eles estão aí para serem cumpridos. E a roupagem, o verniz que esse novo código toma se dá nessa direção de dizer para o aplicador do direito, para a parte, para o advogado, que a ordem legal, que a principiologia, que o procedimento legal existente na norma deverá ser cumprido. A gente fecha aqui, portanto, essa parte inicial da principiologia, existindo no novo CPC 2015, com a evolução histórica dos seus códigos, para começar a analisar efetivamente, dentro da teoria geral do processo, na nossa próxima aula, que atos o juiz tem utilizado para dar o impulso oficial ao processo por meio de despachos, intimações, decisões e sentenças nesse processo. Até o nosso próximo encontro.